Olá, me chamo Deocélio Barbosa, sou artista e pesquisador circense. Estou doutorando no programa de pós-graduação em arte cênica da Universidade Federal da Bahia. Para esta comunicação, trago o título Arando a Terra, Semeando Relações, Processos de Criação no Circo Contemporâneo. Este é um recorte da minha pesquisa, que está em andamento e tem como orientador o professor Dr. Fábio Dalgalo. Bom, as poéticas circenses muitas vezes são permeadas pelo arquétipo da dominação, no qual o artista é protagonista e o aparelho é muitas vezes considerado como acessórios. Assim como citado no livro Circo Contemporâneo, o aparelho talvez pudesse ser melhor definido como uma peça de equipamento que permite ao performer demonstrar suas próprias proezas corporais, seu domínio sobre o objeto, além do domínio sobre as forças da gravidade. Ou seja, o aparelho está muito mais posto em um lugar de servidão do que um dispositivo capaz de propor diálogos entre corpos durante a criação e atuação cênica. Os autores ainda sugerem que o domínio sobre o aparelho pode ser visto como uma restrição e limitação do leque de subjetividades contemporâneas que poderiam ser investigadas por meio de performances com objetos. Deste modo, visando tensionar o lugar desta materialidade cênica nas poéticas circenses contemporâneas, propõe a denominação de corpo-matéria, na intenção de deslocar e expandir a sua definição, que ultrapassa a noção de algo auxiliar para ocupar lugares de compartilhamentos e de protagonismo no ato cênico, a partir de uma materialidade dialógica juntamente com o corpo performer, o que de alguma forma desloca este lugar de dominação no qual é apontado pela obra que eu citei agora anteriormente. O autor André Lepec, pensando o universo da dança, traz uma noção muito interessante que dialoga perfeitamente o que venho propor aqui neste estudo. E que vem pensar que os corpos podem coabitar o mesmo espaço estando dispostos lado a lado, ao invés de ocuparem lugares hierarquizados e dicotômicos. A noção de matéria que apresento nesse estudo não se resume apenas aos elementos palpáveis, mas também às virtualidades provocadas pela experiência cênica. Deste modo, a noção de matéria também se dilata para vir a designar tanto ações, gestos, movimentos, emoções, que serão geradas da fricção entre o corpo performer e o corpo matéria durante o trajeto criativo. Ressalto que, mesmo partindo da ideia de um corpo-matéria convencional, como tecido, trapézio, lira, é possível ressignificar movimentos, gestos e habilidades que já são codificadas e tratadas muitas vezes como canônicas e imutáveis em algumas produções circenses. Deste modo, os códigos clássicos podem servir como base de apoio na interação, na intenção de abrir margem para para a criação de novas fendas expressivas, pelas quais poderão emanar subjetividades, que, por sua vez, serão geradas a partir do tensionamento provocado entre o corpo performance e o corpo matéria. Nesse sentido, acredito que o deslocamento da perspectiva de dominação do corpo sobre a matéria criará a proliferação de novos modos de expressões, os quais serão frutos muito mais de um diálogo com estes códigos clássicos das artes circenses do que de um rompimento ou apagamento dessas poéticas. Tratar o corpo-matéria como um elemento autônomo em sua própria existência, ou seja, considerado como um dispositivo vivo e que possui singularidades e particularidades, é considerar eles também como sendo capazes de proporcionar experiência sinestésica ao corpo performer, como também de proporcionar movimentos e provocar metáforas. Nesse sentido, se faz
importante uma exploração profunda deste corpo matéria, na intenção de mergulhar no máximo de suas possibilidades investigativas, visando descobrir o seu tempo, a sua respiração, a sua dinâmica, dentre outros fatores, deixando-o livre para propor o seu próprio trajeto criativo durante a vivência laboratorial. De acordo com as perspectivas apresentadas até aqui este momento, é possível perceber que este tipo de relação propõe retirar a centralidade da figura do corpo performer, que ao invés de ser um agente dominador, passa a atuar como um agente relacional, que cria espaços para que a voz e as narrativas ecoadas dos corpos matérias durante o trajeto criativo também possam servir como um repertório de materiais propositivos para a criação da obra artística. Assim, pode-se criar um questionamento que não se resume apenas o que o corpo performer vai realizar nele, mas com ele. Estas perspectivas são bem distintas entre si, e dentro de um processo de criação fará toda a diferença, o que naturalmente irá influenciar tanto na estética do espetáculo, como no modo em que o seu interlocutor irá receber e perceber as afecções geradas durante a experiência cênica. Esta perspectiva exploratória e de muitas experimentações que apresento aqui pode ser um caminho longo, mas o prazer em perceber na obra uma mitologia pessoal se torna uma experiência fundamentalmente recompensadora. Os corpos matérias podem ser encontrados na natureza, como um bambu, como a água, por exemplo, que ao serem retirados do seu habitat natural são ressignificados num ambiente cênico, ganhando assim uma carga expressiva que alarga o sentido de sua existência. Trago aqui dois estudos de caso que referencia bem as possibilidades de concepção, relação, exploração destes corpos matérias em uma vivência cênica. Em relação à natureza mutável do corpo matéria, a artista francesa Fiamminat, que em seu trabalho solo, dirigido e interpretado por ela mesma, intitulado PPP, se utiliza da transição do estado sólido, representado pela matéria gelo, que em contato com sua pele e com o ar, se transforma no estado líquido, representado pela matéria água, como uma metáfora para se referir à sua transição de gênero. Este trabalho apresenta um novo olhar para o modo de se relacionar com as habilidades malabarísticas, uma vez que ao jogar malabares com gelo, matéria considerada não convencional no meio circense, ela afirma que, paradoxalmente, o malabarista geralmente domina o objeto, mas eu sou um malabarista que não domina a matéria, mas sim que segue a matéria. Uma questão interessante é que, quando a água passa a tomar conta de todo o figurino do corpo performer, encharcando durante a experiência cênica, neste momento é possível perceber a instauração de uma dimensão ainda mais relacional, quando o corpo-matéria se funde ao corpo performer, criando assim um só corpo em cena. Este é um belo e potente exemplo de um estágio relacional dinâmico e imprevisível, que vai se inscrevendo a sua narrativa efêmera durante os diversos encontros desenvolvidos durante o acontecimento cênico. Já na perspectiva do corpo matéria de natureza flexível, o grupo brasileiro Companhia Nós do Bambu vem compondo o panorama cênico circense através de sua proposição poética a partir do conceito arte-corpo-bambu. Eles desenvolvem duas linhas de frente no que se refere à pesquisa: material, investigação de soluções construtivas e a criação de instrumentos acrobáticos com o bambu, e a questão imaterial, que se refere à interação corporal cênica com as formas de bambu.
A artista poema Mullenberg, em sua atuação no espetáculo Vazio é Cheio de Coisa, traz em sua relação com o bambu todo um universo minimalista cheio de poesias e devaneios. Nesta experiência cênica, os corpos se fundem e criam formas, ora com imagens sobrepostas, ora com imagens amalgamadas. A criadora revela que o corpo matéria bambu interfere ativamente tanto no processo de criação como durante as apresentações, pois dependendo da temperatura e da umidade do ar, o bambu ora pode ser mais escorregadio, ora pode ser mais flexível. Esta particularidade traz para o bambu a conotação de uma materialidade viva e ativa no trajeto tanto criativo como também na experiência cênica. Assim, a partir dos aspectos aqui levantados, aponto como reflexões ainda inconclusivas que existe uma grande variedade de possibilidades criativas que podem ser investigadas e desenvolvidas na cena circense, e que existe uma forte tendência por parte de alguns criadores do circo contemporâneo que optam em ressignificar, problematizar e tensionar a relação entre o corpo performer e o corpo matéria em seus processos criativos. Muito obrigado.